Olá, eu sou Lauro Gino, estamos aqui no Nix Canal, ou Canal Nix, como queira, né? Hoje nós vamos fazer novamente aquela interseção, aquele corte ou recorte, né? Na nossa sequência de Direito e Filosofia, e vamos falar sobre Michael Jackson, né? Michael Jackson, seu transracialismo, colorismo e banalogias. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria pedir desculpas a vocês, porque no nosso último vídeo foi um atropelo só, né? Houve uma série de erros ali, de equívocos, de falhas, né? Então eu peço desculpas, porque na verdade eu sou um selacanto do mar, eu sou um peixe antigo, né? Então, para lidar com as tecnologias do dia a dia, né? Eu estou assim um pouco... como posso dizer, em atraso. Então eu peço desculpas, eu vou tentar até reeditar o vídeo, né, para que a coisa saia da melhor forma possível, em respeito a vocês, em respeito, né, ao fato de vocês estarem aqui conosco para esse nosso bate-papo. Bom, então, né, aí ficam as minhas desculpas e a gente vai entrar propriamente no tema. Vocês vejam que o tema é um pouco eclético, né? O que significa isso? Há um mix aí, há uma mistura de elementos a serem considerados. Mas essa ideia me veio a partir de uma leitura, uma obra fantástica de um filósofo semiólogo brasileiro, né? A semiologia cuida do estudo dos símbolos, né? Aquilo que está no nosso imaginário. E isto, né, tem muito a ver com as minhas questões relacionadas à filosofia. Então, nós vamos trabalhar hoje no nosso texto a partir desse livro, né? Esse livro, olha só, Banalogias, de Francisco Bosco. Francisco Bosco é filho de João Bosco, né, o grande compositor e intérprete fantástico, né, do nosso cancioneiro, e o filho, né, não deixou a desejar. É um camarada com uma qualidade literária muito grande, né, uma qualidade filosófica muito grande. Correto? Vocês podem até assisti-lo aí em programas, né, em curso na internet, nas TVs por assinatura. Vale a pena acompanhá-lo, vale a pena ouvi-lo e principalmente vale a pena lê-lo. Então, nesse livro, Banalogias, há um artigo, né, um pequeno artigo, eu ia dizer um ensaio, mas é um artigo, né, porque uma linguagem bem direta, bem simples, bem tranquila, mas uma reflexão muito interessante sobre as questões que envolvem, né, o tema que nós vamos cuidar hoje, correto? Bom, então, nesse livro tem lá um pequeno artigo de Francisco Bosco, que ele nomeia de comedor de criancinhas, né? É um texto sobre Michael Jackson. É lógico que ele está fazendo uma ironia por conta, né, das situações que envolveram, né, as circunstâncias aí que levaram, inclusive, a Michael Jackson ser processado, percebe? Mas o texto vale muito a pena e nós vamos trabalhar a partir dele. Espero que, né, o que a gente fale aqui possa estimular vocês a uma leitura desse, não apenas desse artigo, mas dos outros, né, contidos aqui no livro, porque são simplesmente fantásticos, né? Então, Banalogias é exatamente, né, o estudo daquilo que é banal, mas na verdade eu acredito que Francisco queria dizer o estudo daquilo que é cotidiano, e aí isso me interessa muito. E vocês vão ver que realmente tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Bom, pois bem, então veja bem, nós vamos falar de Michael Jackson, né? Transracialismo, esse termo trazido por Francisco Bosco, colorismo e banalogias, uma alusão exatamente à obra de Francisco. Bom, vejam, Michael Jackson morre em 25 de junho de 2009, né? Não esqueço a data porque é aniversário da minha sogra. E eu nasci no dia da sogra, 28 de abril, olha que coisa mais trágica. Então, está gravado na minha mente, né? 25 de junho de 2009. Bom, Michael Jackson é sabido por todos, né, que ele se vale de avanços tecnológicos, né, avanços tecnológicos
relacionados a cirurgias, relacionados à dimensão cosmética, né? Ele foi passando por estágios e mais estágios de transformação, de mutação, de transracialismo, o que Francisco coloca e é muito interessante. Bom, ele evidentemente, né, teve aí, vamos dizer assim, né, influências, inclusive, de sua madrinha de carreira, que foi Diana Ross, né, que também passou por técnicas cirúrgicas, principalmente no nariz, mas Michael Jackson, nós vamos ver, ele foi muito além. Então veja, essa questão, né, nós já tivemos uma outra fala aqui, que anunciamos um pouco esse tema, essas técnicas, né, essas práticas que envolvem, né, principalmente os negros, são dimensões, infelizmente, comuns, correto? Eu digo infelizmente, por quê? Porque vocês vão verificar que essas transformações migram para uma determinada direção. Então vejam, essas transformações cosméticas, estéticas, né, nós temos aí mulheres negras, homens negros, né, com cabelos loiros, né? Você tem Mariah Carey com essa dimensão, você tem Beyoncé, né, trazendo aí essas características, e essas características são interessantes, que elas são palatáveis. O que significa palatável? Ela é aceitável, absorvível pela sociedade. Então essas mulheres que têm um certo destaque, Mariah Carey e Beyoncé, vocês percebem que para além do cabelo loiro, há traços finos, né? O cabelo é mais liso. Isso é muito importante para a dimensão que nós vamos utilizar relacionada ao colorismo. Correto? Tá claro? Bom, então veja que isso está anunciado no universo de Michael Jackson. Correto? Tá? Então veja bem, essas transformações, elas sempre buscam, correto? Tá? Chegar, se aproximar, se identificar com traços brancos. Bom, veja que isso é interessante, porque essa questão ela fica oculta, né? Essa aproximação com ou dos traços brancos, e é anunciada como uma espécie de multiculturalismo estético. Correto? Tá? Então veja bem, esse multiculturalismo, que seria, né, exatamente o reconhecimento das diversidades, essa diversidade só é reconhecida se ela se aproxima de traços ocidentais, de traços europeus, de traços brancos. Então veja bem, os artistas se tornam mais aceitáveis, né? São mais tolerados, mas desde que, de certa forma, migrem para essa direção. Todos os artistas? Não, evidentemente que não. Nós vamos ver a resistência, correto? E aqueles que exatamente, né, chegam ao sucesso, né, apregoando a resistência. Isso é muito importante. Veja que isso não acontece apenas com os negros. Isso acontece também com os japoneses, por exemplo. Né? Nós temos aí esses desenhos japoneses, de heróis japoneses, né, os mangás, cujos personagens têm olhos grandes, ou seja, exatamente negando a característica, né, primeira dos japoneses, que é aquele olho mais amendoado. Perceberam? Então veja, isso migra para o traço ocidental. Então veja, né, o Japão é o extremo oriente, correto? Então esses traços fazem com que os personagens desse desenho, né, em mangá, correto, se aproximem das características ocidentais, correto? Tá? Isso é interessante, por quê? Porque isso impacta na indústria cultural, na indústria, por exemplo, do cinema, né, na indústria da televisão, faz com que os artistas busquem essa característica. Isso é interessante. Nós tivemos em 2006, né, para vocês verem, um espetáculo que é um espetáculo mundial, que é o concurso de Miss Universo. Em 2006, ganha uma porto-riquenha, né, Zuleika Rivera, com características evidentes, porto-riquenha, com características evidentemente ocidentais, correto? Tá? Na verdade, europeias, né? Então, características brancas, né? O mesmo acontecendo com
Olha só, atriz, uma atriz famosa, que eu acredito que vocês já tenham visto em alguns filmes, né, de ação. É uma atriz chinesa, Zhang Zi, né, ela participou do filme O Tigre e o Dragão e também do filme, né, O Clã das Adagas Voadoras. Ela é chinesa, né, tem traços chineses, mas esses traços se aproximam de características ocidentais. Então veja que Michael Jackson não está sozinho nessa, correto? Né? Então um japonês, um negro, um chinês, né, ele será tão bonito, né, quanto ele se aproximar de traços ocidentais, correto? Tá? Então os traços da sua etnia, né, da sua cultura, né, do seu fenótipo, não são os traços, olha aí, que são reconhecidos massivamente pela sociedade, principalmente as sociedades ocidentais, correto? Bom, então, vejam bem, então Michael Jackson, ele vai além, correto? Ele ultrapassa essa dimensão de ir até o universo branco, correto? Tá? Ele é um mutante, tá claro? Ele excede, ele transcende, e nós vamos ver por quê logo depois do nosso pequeno intervalo. Peço que vocês, olha aí, se dirijam ao canal para a nossa segunda parte. Vai valer a pena, hein? Estou aguardando vocês lá.